Não fiz dinheiro na vida pública. Não dá. Então, vamos tentar entender essa loucura. Eu tinha dito nos vídeos anteriores, né, que a justiça estava interferindo bastante na política do Brasil, porque a gente realmente está com muitos problemas morais. E eu também disse que não estava entendendo qual era a do Temer. Se ele já não está com apoio da população e estava perdendo um pouco de apoio no Congresso, né? Então, o que ele estava fazendo? Vamos tentar entender o que aconteceu nesses últimos dias? Primeiro, o Aécio estava afastado do mandato dele, que o STF arrancou ele de lá. Daí, os senadores acharam um absurdo, né? Por que ele saiu assim, a gente nem julgou e tal. E aí o STF teve que se juntar, reunir, e assim, por uma votação muito apertada, eles chegaram à conclusão que o que a Constituição diz é: se vai ter um afastamento de um parlamentar, é a casa, é o plenário que vai ter que decidir se ele vai ser afastado ou não, a não ser que seja um crime inafiançável e pego em flagrante. No caso do Aécio, não. Foi uma prova que apareceu e o STF resolveu tirar ele de lá. Detalhe, o Aécio está com 9 inquéritos de investigação no STF. Mas beleza, os senadores acharam, não, vamos fazer ele voltar, vamos arrumar uma forma de fazer essa votação aí. Aí o STF falou, beleza, pode votar se ele volta ou se ele continua afastado. Mas aí os senadores falaram, ó, vamos fazer a votação secreta. Eles queriam que o voto fosse secreto para que a gente não soubesse quantos iriam apoiar o Aécio e quantos iriam ir contra ele. Daí, um juiz federal emitiu uma liminar falando, não. Se vai ter uma decisão de afastamento de parlamentar, tem que ser voto aberto, para todo mundo ver como cada parlamentar está votando. Foi para o STF essa liminar e o Edson Fachin, que é o responsável, ele falou, não, voto aberto. E eu fazia questão que fosse voto aberto mesmo, porque eu fui para a rua gritar para que essa lei fosse aprovada. É uma emenda de 2013, super recente. E de fato essa emenda constitucional foi aprovada e a gente agora sabe quem está votando para o parlamentar corrupto ser afastado ou para ele ficar. Daí a votação teve que ser aberta. E qual foi o resultado? 44 senadores votaram para o Aécio ficar. Isso, PMDB em peso, PSDB em peso. Alguns senadores do PT também. E 26 votaram para que ele continuasse afastado. Então, depois dos senadores decidirem que o Aécio volta, a CCJ foi decidir se o Temer vai ser investigado na segunda denúncia. Daí, o relator disse para o Temer não ser investigado. E os parlamentares que compunham a Comissão de Constituição e Justiça, que tinham sido trocados, né, alguns que eram contra o Temer foram tirados e outros que eram a favor do Temer, foram colocados no lugar, porque o partido tem esse poder de mudar os parlamentares que compõem a comissão. Então, o Temer, na CCJ, não vai ser investigado. Então, é a segunda vez que ele ganha lá. E aí vai para o plenário decidir se ele vai ser investigado ou não. O que será que vai acontecer? E o Temer, ele apoiou o Aécio, conversou com o presidente do Senado, falou com as pessoas da sua bancada, da base ali, e o PMDB, o PSDB, votou em peso para que o Aécio retornasse e não fosse afastado do seu mandato. O Temer, no meio dessas articulações, ele conversou até com a bancada ruralista, né, que propôs algo que ele teve que ceder, que foi tirar um funcionário do Ministério do Trabalho, que era responsável pela fiscalização do trabalho escravo. E aí outro assumiu e emitiu uma portaria, né, que é uma norma que eles aplicam, para que o trabalho escravo ele pudesse ser mais difícil de incriminar. Então teria que ser pego em flagrante, teria que comprovar que o trabalhador não poderia se locomover, então abriria margem para trabalhos realmente escravos continuassem existindo no nosso país, o que é inadmissível, para conseguir apoio no Congresso. Afinal, por que ele está fazendo isso? Para o Temer, ele está preocupado no fortalecimento das instituições. Ele quer que a justiça aplique as leis no lugar dela, que o Congresso, o Poder Legislativo, tenha sua autonomia e não seja interferido pelo Judiciário, e quer que o Executivo também possa aplicar suas medidas econômicas, aplicar sua administração da forma que ele quiser. A preocupação do Temer é fortalecer as instituições, porque de fato isso interfere no mercado externo, né, na confiança que os investidores têm no país.
Mas o que a gente quer? Um bem público? A gente quer que as instituições sejam fortes e não nos representem? Você se sente representado por essas decisões que estão sendo tomadas no Congresso? Você acha que o Aécio deveria voltar? Você acha que o Temer não tem que ser investigado? Você acha que está tudo bem ficar dessa forma? Uma coisa é, de fato, o STF se preocupar mais em aplicar as leis, né? Em interpretar que é certo. E o legislativo, de fato, fica incomodado com essas interferências. Mas se não existisse corrupção, o STF não precisaria fazer essas interferências. Sabe o que saiu também agora? O Fórum Econômico Mundial soltou a lista dos países mais corruptos do mundo. 2017, dados atualizados. O Brasil é o quê? Quinto país mais corrupto do mundo. Nós estamos pior que a Nigéria, pior que o Iêmen, pior que o Haiti. Se a gente é mestre em corrupção, se a gente está num nível tão baixo, por que a gente não deixa a justiça agir? Se a gente é mestre em corrupção, se a gente é fera em roubar, imagine se a gente usasse esse potencial para fazer o bem, para se preocupar de fato com o bem público. Imagine o país que a gente ia ter, com tecnologia sustentável, com desenvolvimento da indústria, com um povo criativo, com a capacidade turística absurda. Imagine em quanto tempo a gente não seria um país de primeiro mundo se a gente aplicasse todo esse potencial para fazer o bem público. Mas afinal, o que é o bem público? Fazer com que as leis aconteçam, que uma Constituição de 88, extremamente recente, seja aplicada ao pé da letra, independente se isso é moral, se isso é ético ou qualquer outra coisa? O que a gente quer? Um país ético, um país moral ou simplesmente instituições fortes? Galera, não tem resposta. Vamos continuar acompanhando o que está acontecendo. Não vamos ficar calados. Inscreva-se no nosso canal para que você continue acompanhando as notícias. Curta aqui esse vídeo se você gostou. Ajudem a divulgar também para que mais pessoas possam acompanhar o que acontece no nosso país. É isso aí. Obrigado.